Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. A gente vai falar de redes neurais artificiais, uma das técnicas para fazer o aprendizado em Machine Learning. Redes neurais é uma técnica muito famosa, muito interessante, eu acho uma das técnicas mais legais de Machine Learning. E o objetivo dessa aula é principalmente desmistificar um pouco como é que se aprende em Machine Learning. Não é dar um baita overview da coisa, não é mostrar todos os detalhes, mas sim desmistificar um pouco e mostrar que por trás desses modelos de Machine Learning não tem nada além de programação e matemática. Programação, matemática e algumas ideias inteligentes em relação a como aprender e como trabalhar com dados, beleza? Somente isso. Vamos lá. Redes neurais, elas têm uma inspiração biológica na forma como o cérebro humano funciona. Neurônios, conexões entre neurônios e acaba por aí. A inspiração biológica é basicamente essa, porque grande parte de como Machine Learning, como redes neurais funcionam, não tem nenhuma inspiração biológica. Por exemplo, backpropagation, a partir do resultado, a partir da saída, corrigir os pesos da rede neural. A gente vai ver o que é isso. Isso não tem nenhuma inspiração biológica. O cérebro humano não faz backpropagation. Então, assim, a inspiração, o nome rede neural artificial é muito legal, muito bonito, mas fique ciente que é só um nome, ok? Rede neural, a gente vai estudar aqui o tipo mais simples de neurônio e o tipo mais simples de arquitetura, ok? Tem muito mais por aí, e depois no final eu vou recomendar bibliografias para vocês irem mais além no material, show? Deep Learning é um termo que eu preciso comentar aqui. Deep Learning é a ideia de eu aprender automaticamente a partir de dados brutos. Então, é não precisar ter uma pessoa pré-processando esses dados e colocando esses dados em um formato que seja melhor para o computador aprender. É eu aprender direto a partir de uma imagem, por exemplo, direto à imagem, sem processamento nenhum, direto a partir do texto, sem nenhuma estruturação, sem fazer uma árvore sintática, nada, direto a partir do texto puro, direto a partir dos meus dados com ruído e tudo mais, é eu não precisar pré-processar os dados. O modelo aprende de ponta a ponta o que precisa ser feito. Atualmente, 2020, o único modelo que consegue implementar isso é rede neural. Então a gente pode interpretar rede neural como sendo um sinônimo de Deep Learning. Deep Learning é Machine Learning implementado com rede neural. Tá certo, isso é aceitável, é ok. Mas existe uma definição mais elegante e eu acho que mais genérica para o que é Machine Learning, para o que é Deep Learning. Talvez aí nos próximos anos a gente veja Deep Learning ser implementado com outras técnicas que não redes neurais. Uma relação interessante aqui que reforça essa simbiose entre redes neurais e Deep Learning é que para conseguir fazer com que uma rede neural aprenda direto a partir de dados brutos, ela tem que ser uma rede neural grande, complexa, uma rede neural profunda. Então esse termo deep, ele não é à toa, ele já é relacionado a redes neurais que são muito profundas, ok? Então é mais uma jogada linguística que reforça essa simbiose entre redes neurais e aprendizado profundo. E a gente falou que o elemento básico de uma rede neural é o neurônio. O que é um neurônio? O neurônio é um cara que pega várias entradas, então ele tem várias variáveis que ele está monitorando, pega todas essas variáveis e soma elas, mistura elas, faz uma soma ponderada das suas entradas. Então, se o neurônio tiver 3 entradas, A, B e C, ele pode, por exemplo, pegar a primeira entrada, o valor numérico dessa primeira entrada, multiplicar por 3, pegar o valor numérico da segunda entrada, multiplicar por 4, e pegar a terceira entrada e multiplicar por 0. Vai pegar todos esses números, somar, vai dar um valor, um número, e esse número, ele acrescenta também um elemento de bias, que é para dar um deslocamento na função de ativação. Então, ele pega toda essa soma e passa para uma função não linear. Para que serve essa função não linear? Se a gente fizer só uma combinação linear das entradas, seria uma equação linear. Uma equação linear, interpretando graficamente, representa uma reta, um plano, um hiperplano. A gente não consegue modelar um fenômeno muito complexo a partir de uma equação linear. Então a gente precisa de alguma forma adicionar complexidade, adicionar elementos não lineares. Então isso é feito a partir de uma função de ativação. As funções de ativação mais comuns que são usadas são a sigmoidal e a Hello. Você não precisa saber
qual é a equação dessas funções ou saber qual é o gráfico delas. Isso aqui é mais para demonstração, por curiosidade. Tem várias funções de ativações diferentes que são usadas em contextos diferentes. E, por exemplo, se a soma aqui dentro der o valor 2, número 2, a saída da minha função de ativação vai ser mais ou menos 0,9. E você pode ver que essa relação aqui é não linear, como que uma é mapeada para outra. Então, é só isso que a função de ativação faz. Então, um neurônio é uma unidade que implementa essa equação aqui. Essa equação também pode ser representada nessa forma aqui, na forma matricial. A minha matriz, o meu vetor de pesos, o meu vetor de entradas, é uma forma mais elegante, eu diria, de representar essa mesma equação. Não se preocupa, você não precisa entender muito a fundo nenhuma nem outra. Se você já estudou álgebra linear, essa representação é provavelmente mais natural, é mais fácil de enxergar a coisa acontecendo aqui. O que eu posso tirar desse slide aqui, que eu não falei ainda, é esse link aqui. É uma visualização dinâmica disso que a gente veio falando, entradas, somar entradas, ponderar entradas por pesos. É uma ferramenta bem interessante para ter uma interpretação gráfica, uma interpretação interativa disso que a gente veio falando. Eu recomendo que todo mundo acesse ele e dê uma brincadeirinha ali. Você pode alterar o valor das entradas, alterar os pesos, ver como isso muda a saída e tudo mais. E, bom, a gente falou que a gente vai multiplicar por pesos, multiplicar as entradas por pesos. Que pesos são esses? Como é que a gente escolhe esses pesos? A gente vai estudar daqui a pouquinho um processo de treinamento, que é basicamente ajustar esses pesos para modelar uma função que seja do meu interesse. Se um neurônio implementa uma equação, e se um conjunto de neurônios ligados em sequência, esse é um neurônio, outro neurônio, se um conjunto de neurônios ligados em sequência implementa uma função mais complexa ainda, se eu conseguir ajustar os parâmetros dessa equação, eu vou conseguir modelar a função que eu quiser. Tem inclusive um teorema já bem antigo que diz que com uma rede neural arbitrariamente grande, eu consigo modelar uma função arbitrariamente complexa, desde que essa função seja contínua. Só que, na prática, isso não é a coisa mais útil do mundo, não é o teorema mais útil do mundo. Porque isso não me garante que a minha rede neural, que essa arquitetura que a gente está trabalhando, que a gente desenvolveu, que a gente pegou de algum lugar, que essa rede neural consegue modelar o problema que a gente tem interesse. Ela diz que uma rede neural arbitrariamente grande, com um número impossível de se ter de neurônios, pode modelar qualquer coisa. Então, é um teorema interessante, é um resultado legal, mas não confie muito nele, digamos assim. Não confie que a sua rede neural vai ser capaz de aprender qualquer coisa. Mas a ideia a ser tomada daqui é que, ligando em sequência várias daquelas equações, várias daquelas unidades de computação, a gente consegue modelar funções cada vez mais complexas. Então cada neurônio aqui pode estar representando uma certa função nesse meu espaço x, x1 e x2, nesse meu espaço de entrada de duas variáveis. Cada neurônio pode estar implementando uma equação, pode não, está implementando uma equação, e conforme eu vou indo com mais camadas, com mais neurônios, encadeando cada vez mais operações, eu consigo modelar cada vez funções mais complexas, até eu ter a função que eu quero. Nesse caso, por exemplo, nesse exemplo eu consegui separar bolinhas de triângulos. Então eu consegui encontrar uma função que separa bolinhas de triângulos. Como é que a gente ajusta esses pesos da equação? Através de um processo chamado de treinamento, aprendizado. Uma rede neural aprende basicamente da mesma forma que um cachorro aprende, que uma pessoa aprende. Veja bem, como é que um cachorro aprende? Um cachorro ele recebe um estímulo, ele está percebendo o mundo ao seu redor, ele está sentindo cheiros, vendo imagens, ele está sentindo tato. Então ele está vendo estímulos ao seu redor, que pode ser, por exemplo, um humano que jogou uma bolinha, esperando que o cachorro vá atrás. Então ele percebe o mundo ao seu redor, e a partir disso ele toma uma decisão. Ele processa as informações que ele está vendo, o cérebro do cachorro processa essas informações e toma uma decisão. E aí, a gente, ser humano, ou a pessoa que está supervisionando o treinamento do cachorro, vai dar um feedback para ele. Por exemplo, essa decisão pode ser correr ou não atrás da bolinha. E aí a pessoa vai dar um feedback, olha, cachorro, eu queria que tu corresse atrás da bolinha, por que você não correu? Por que você ficou parado? Então, esse feedback para o cachorro vai comparar a ação que ele tomou com a ação que ele foi beneficiado ou repreendido,
Então vai comparar com o feedback que a pessoa deu e vai pensar, putz, fiz alguma coisa certa, fiz alguma coisa positiva. E com esperança, a gente tem esperança que a partir desse feedback o cachorro aprenda, o cachorro mude a forma como ele toma as decisões dele. Então, o conhecimento que ele tem em relação a o que fazer quando eu perceber que alguém jogou uma bolinha vai ser alterado. Para da próxima vez que alguém jogar uma bolinha e que ele recebeu os mesmos estímulos do ambiente, ele consiga tomar uma decisão que seja aquela decisão que a pessoa queria. Então ele vai gradualmente aprender para satisfazer os desejos ou da pessoa que está treinando ou do alvo dele, do comportamento alvo. Na rede neural, o que isso significa? O que seria esse estímulo que ele está recebendo? São dados. A rede neural recebe como entrada dados. E o pensamento, o raciocínio, o processamento é simplesmente passar esses dados, passar esses números para aquela série de operações matemáticas. Soma ponderada, não linearidade, a saída de um neurônio indo para a entrada do próximo neurônio. Então, fazer aquele monte de equação maluca e no final chegar em uma resposta, chegar em um número no final, ou número, uma classe, chegar numa resposta. E aí comparar essa resposta com a resposta que a gente tinha, que a gente já coletou previamente, lá no nosso conjunto, que a gente chamou de conjunto de teste, conjunto de treinamento. Então, comparar a saída com a saída correspondente no conjunto de treinamento. A saída referente a essa entrada aqui. Então, a partir daí, essa comparação, que no cachorro eu chamei de um feedback, de saber se fez certo ou errado, na rede neural a gente vai representar uma função. Uma função que diz quão longe eu fiquei do meu alvo. Nesse caso, por exemplo, eu coloquei uma função específica aqui, existem várias funções de perda que a gente pode usar, mas que é simplesmente comparar a saída da rede neural, y hat, y chapeuzinho, a saída da rede neural com a saída esperada, a saída desejada, a saída alvo. E eu só adiciono o quadrado para punir erros mais distantes, e isso me dá a perda daquela minha previsão específica para aqueles dados específicos que eu recebi na entrada. A partir dessa perda, eu consigo ajustar os pesos da minha rede neural, que é simplesmente aqueles pesos lá que vão fazer aquela minha equação maluca, ajustar os pesos da minha rede neural para que da próxima vez eu tenha mais chance de acertar. Como é que é feito esse ajuste dos pesos? Eu preciso, para cada vez que eu rodo aqui cada vez que eu rodo a rede neural, rodo um exemplo e chega uma função de perda, chega um valor de perda, eu preciso atribuir para cada peso de cada neurônio da minha rede neural, eu preciso atribuir o quanto que ele foi responsável por essa perda, para conseguir ajustar o valor. E isso é feito através dessa equação aqui, ou de uma variação dessa equação aqui. Isso aqui é chamado de gradiente descendente, e aí tem várias modificações disso. Gradiente descendente com um momento de primeira ordem, A da grade, vários otimizadores. Otimização de forma geral é a técnica que vai encontrar os pesos que vão minimizar a minha perda. Então, eu ajustar os pesos consecutivamente até eu ter a menor perda possível dentro daquele conjunto para qual eu estou sendo treinado. Para quem está achando esquisito esse símbolo aqui, esse 6, nunca viu isso na vida, normalmente isso é derivada parcial, não precisa entender o que isso representa, só quero que você tenha o feeling, a ideia instintiva de que isso aqui simboliza o quanto essa equação como um todo aqui, esse termo, que parece uma fração, não é uma fração, esse termo aqui representa o quanto que a minha perda varia quando eu vario os meus pesos. Então ele me diz o quanto que eu tenho que ajustar os pesos. É como se eu estivesse perguntando para a minha rede neural nessa equação aqui. Rede neural, para eu ajustar os pesos, para eu dar o peso na próxima iteração, o quanto que eu tenho que ajustar para ir na direção correta, para diminuir a perda na próxima iteração? Qual que é a relação entre a perda e os pesos da rede neural? Quanto que um varia quando eu variar o próximo? E se eu repetir isso consecutivamente e iterar várias vezes ao longo de um dataset, eu vou convergir para um conjunto ótimo de pesos. Beleza? Essa é a ideia do aprendizado. É muito parecido com o aprendizado como a gente narrou aqui na historinha do cachorro, mas é implementado 100% com operações matemáticas, como sendo pensamento, como uma função de perda, como sendo esse feedback que a gente dá para o cachorro,
como um otimizador, como sendo a atribuição de quem foi a culpa do erro, o algoritmo que atribui para cada peso a sua parcela no erro, o algoritmo que calcula isso de forma eficiente é chamado de backpropagation. E a técnica que a gente usa a partir do backpropagation, ajustar os pesos da melhor forma possível é essa equação aqui, gradiente descendente. Beleza? Vamos seguir em frente. Árvore de decisão. Não vamos seguir em frente não, pessoal. Eu vou deixar esse material aqui, explicando um pouquinho o que é uma árvore de decisão. A árvore de decisão é um outro modelo de aprendizado de máquina que a gente pode usar, que funciona de uma forma diferente de rede neural. É um outro modelo, bom para outros tipos de problema. Eu vou ver se eu gravo uma próxima aula explicando melhor esse modelo aqui. Não ainda, mas eu vou tentar gravar uma aula nos próximos dias. Eu deixei um material também sobre aprendizado não supervisionado aqui, beleza? Tem nas referências alguns materiais para vocês se aprofundarem mais. Se vocês quiserem saber mais sobre redes neurais, eu recomendo esse livro aqui. É um livro bem prático e é um livro que balanceia bem a prática com a teoria. Então ele não fica só com código, ele também explica como a coisa funciona. Se vocês quiserem saber mais de redes neurais, eu profundamente recomendo a leitura desse livro, beleza? Além do mais, ele é um livro muito divertido de ler, bem leve, é um livro tranquilo, não é aquele livro acadêmico pesado, beleza? Se vocês quiserem saber mais sobre árvore de decisão, eu recomendaria esse livro aqui, Introdução ao Aprendizado Estatístico, com aplicações em R, essa bolinha não deveria existir, Aprendizado Estatístico com aplicações em R. Então se você quer aprender Python, você poderia pensar, não vou pegar esse livro. Pega! Ele é um livro muito bom, vale a pena, mesmo que seja talvez uma linguagem que não é que você está interessado em aprender, as implementações vão ser sempre parecidas, beleza? Se você quer um material em vídeo aula, eu recomendaria essa série de vídeos aqui, da Universidade MIT, específica sobre Deep Learning, e é muito boa. O material é de excelente qualidade. Inclusive, alguns dos slides que estão aqui, essa imagenzinha aqui é 100% deles. Então, tem até a referência aqui. Então, pessoal, se vocês querem se aprofundar mais, tem materiais interessantes aqui, beleza? Eu deixei alguns slides também para vocês irem mais a fundo. E o que eu recomendo para vocês fazerem agora? Botem isso na prática. Eu falei na aula anterior para vocês escolherem uma área de aplicação que é do interesse de vocês. O que eu recomendo para você fazer agora é achar um dataset nessa área. Da mesma forma como a gente achou o dataset lá de cogumelos para o nosso problema, ache um dataset para o problema de você. Ache implementações prontas lá no Kaggle ou em outros sites, por exemplo, o Papers with Code, que tem artigos que foram publicados junto com seus códigos. Ache implementações prontas para esses datasets, para esses problemas que vocês estão achando na internet. Tente reproduzir, tente rodar na sua máquina, tente rodar lá no colaboratório. Tente reproduzir, tente modificar, tente melhorar um pouquinho, mude os parâmetros, mude a forma como as coisas funcionam, para ver se você consegue chegar em um resultado melhor, ou para ver se você vê o que muda quando você muda os parâmetros, muda as equações, muda o modelo, tudo mais. Pessoal, tem que ter essa parte prática. Não adianta vocês estudarem só teoria, não adianta vocês estudarem só código, tem que ter um balanço. Se vocês estudarem só teoria, vocês vão acabar não conseguindo implementar na prática. Eu acho muito difícil entender alguma coisa se eu não ver funcionando. Então eu recomendo sinceramente para vocês implementem as coisas, façam o código. Mas também se você ficar só fazendo código e não entender a teoria, na hora que você for escolher um modelo, na hora que você for passar por este processo aqui de determinar qual é o modelo ideal para sua aplicação, você vai ficar indo e voltando e testando vários modelos, porque você não vai ter conhecimento para parar e pensar qual seria o modelo ideal para essa situação, quais modelos eu devo testar. Então, esse conhecimento teórico, de entender um pouquinho da matemática, do que é uma rede neural e como é que ela funciona, entender aspectos mais gerais de para quando que certos modelos são bons e por que eles são bons, entender como eles funcionam é fundamental para massificar na sua mente por que é assim, senão você vai estar só engolindo informação dos outros, beleza? Então, esse conhecimento teórico eu recomendo para todo mundo ir um pouquinho atrás, beleza? Mas nesse momento, mais importante do que você se debruçar em cima de um livro,
Eu acho que é você pegar um dataset que interesse você de uma área de aplicação e implementar. Fazer as coisas, beleza? Mesmo que programação não seja sua, se você não sabe programar nada, pega uma implementação pronta e tenta entender. Não precisa nem modificar muito, vai mexendo algumas coisinhas, tenta aprender na martelada, beleza? Se você já é um programador aí com facilidade, pega, tenta modificar, tenta melhorar, vai um pouco atrás da teoria, beleza? Valeu pessoal, até a próxima. Recomendo que vocês deem uma olhadinha aí nessas anotações, nessas referências, e recomendo, por favor, façam um projeto prático, isso aqui é importante para o aprendizado de vocês, beleza? Valeu pessoal, até a próxima.